Boa noite, boa tarde, bom dia. 6 de setembro de 2021. Continuando a nossa partilha de estudo da noite de hoje. Vou fazer um resumo breve do que eu já falei do meu primeiro vídeo do estudo dos espíritos. Então já sabemos até o momento que nesse momento, eu sou uma alma. Ou seja, eu tenho um corpo físico, e nesse corpo físico tem um perispírito e um perispírito ligado a um espírito. Essa junção de três elementos me transforma num ser humano, ser vivente, que pensa. A minha finalidade como ser pensante no planeta Terra é evoluir. E como eu vou evoluir? Estou em busca através do estudo do Livro dos Espíritos. Livro esse que foi trazido pelo Espírito de Verdade. Então agradeço a Deus a oportunidade de poder estar partilhando esse momento de estudo, de reflexão e de análise do nosso dia a dia. E nesse momento vou passar para uma palavra inicial do livro Caminho e Verdade e Vida, obra de Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Capítulo 38. Pregações. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos capítulo 1, versículo 38. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía, no ato de pregar, todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de catedrais, a política possui tribunas, a religião fala de pupitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade e em todos os lugares fez discurso de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Que assim seja, que nesse momento de estudo podemos estar perto do Pai. O Pai está em nós, através de espíritos esclarecedores. Que assim seja. Então, continuando, meus amigos, irmãos, vamos continuar o estudo e conforme eu tinha prometido das questões do Livro dos Espíritos anteriormente, que eu ia falar do materialismo. Eu achei duas questões interessantes. Ela fala bem dos tempos atuais que nós estamos vivendo. Todos nós, seres humanos, temos uma coisa em comum: a matéria. A matéria é a nossa maior problemática. Umas matérias mais vaidosas, outras matérias mais soberba,
outras matérias mais avarentas, matérias corruptas. E temos que entender, né, como vencer esse tipo de comportamento que nós trazemos. Então, através do estudo, eu entendi que o meu espírito ele é livre. Chega um determinado momento, ele se junta com a matéria através do perispírito. E quando tem a encarnação final, eu me torno uma alma vivente. Então, aquelas questões anteriores, cheguei a esse nível de conclusão. Eu posso até indagar muitas coisas, que eu sou bonzinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas a matéria, ela já nos diz como nós somos. E outro detalhe no estudo anterior, que nós vivemos num mundo de expiação, ou seja, sempre tem alguém olhando. Então, vou partir agora para o estudo da questão da lei do progresso. Por que eu usei logo essas duas questões da lei do progresso? Porque todos nós temos uma coisa em comum. E todos nós um dia vamos chegar na mesma linha, a perfeição. E para chegar à perfeição, nós temos a lei do progresso. A lei do progresso está na terceira parte, capítulo 8. Na terceira parte, capítulo 8, a lei do progresso. Então eu vou debater eu vou estudar, né? Eu estou apenas partilhando aqui. Quem sou eu para debater alguma coisa? Estou apenas estudando e partilhando com aqueles que queiram participar, partilhar. Claro que a gente tem um grande sonho, que todos nós poderíamos estar participando junto do estudo. Mas, infelizmente, hoje, o materialismo muito vivenciado nos dias atuais, toda hora um poderoso ameaça e as pessoas ficam com medo. Mas eu retifico aquilo que Jesus falou. Não desanime, no mundo tereis aflição, mas lembre-se, eu venci o mundo. Então Jesus deixou esse recado. Cabe nós lutarmos, não de luta de pegar em arma. Não vamos pegar em arma. Vamos lutar contra nós mesmos. Vamos vencer o reino da matéria. Essas duas questões da lei do progresso vai nos ajudar a me esclarecer mais como eu possa vencer a influência da matéria. Que Deus permitiu que isso aconteça para poder nós chegarmos à perfeição. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Vamos ao estudo. Meus irmãos, aqui está. Questão 799 da Lei do Progresso. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Foi questionado. Eu, nesse momento, estou questionando. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta do alto é o seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam aonde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura para estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado para preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, meus caros, minhas caras, está aqui, 799, a lei de progresso. De que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Ele tem que destruir o materialismo. Ele tem que destruir a tese materialista. Então, não é fácil. No mundo de hoje não é fácil.
no mundo consumista como nós somos hoje, não é fácil. A rejeição ao espiritismo é muito alta. As pessoas sabem que existe, está aí, mas poucas pessoas têm essa vontade de querer estudar. Apenas seguem. Eles apenas seguem ao mesmo rumo, a mesma erros do passado. O espiritismo contribui para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Quanto mais essa sociedade estiver vinculada ao materialismo, você vai ter muitas tragédias já anunciadas conforme era o passado. Pessoas agarradas aos bens materiais, as pessoas agarradas a umas às outras. É como se diz, né? Se eu tiver num relacionamento, eu digo assim, aquela pessoa é minha. Então, hoje em dia, infelizmente, o materialismo está cumprindo o seu papel, destruindo a sociedade. É de lamentar. Mas está aqui, ó, questão 799 da Lei do Progresso. Temos total condições. Nós, como somos alma e temos a interferência da matéria, temos que ter na nossa consciência que temos que ter isso, destruir o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. A doutrina espírita faz que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Tem pessoas que acham que a paz está no dinheiro, está numa casa, está sabendo, e as pessoas sabem que Jesus não tinha um local próprio. Ele tinha um local próprio até 30 anos. Quando ele começou a sua missão, ele não tinha mais local próprio. Então você vê que as pessoas se perderam no advento de Jesus até agora. Já estamos há 2021 anos atrás. E 164 anos do Livro dos Espíritos. Então, se a gente pudesse compreender qual é o melhor caminho, é o espírito, quem sabe a gente não chega, todos nós juntos, a um denominador comum. O denominador comum é esse, é ensinar os homens a grande solidariedade que hoje há de unir como irmãos. É aquilo que eu até comentei anteriormente, né? O sonho é a gente poder todos estudar isso. Mas aqui não, o materialismo impede, porque você unir um grupo de estudo nos tempos atuais, você só consegue unir nas faculdades, nos colégios. É como se fosse assim, né? É por obrigação. Eu quero fazer isso para conseguir aquilo. Aqui não. Aqui nesse grupo de estudo aqui, que eu estou partilhando com você, esse grupo de estudo aqui seria para destruir o materialismo. Como nós podemos chegar a esse ponto aqui? Que é uma chaga da sociedade. Se bobear, é uma chaga da humanidade. Se bobear, hein? Século XXI. E a segunda questão é essa, a questão 800. Não será de temer que os espíritos, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens, da nossa negligência, e do seu apego das coisas materiais? Mas olha só, né? Eu questionei assim, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Aí eu questionei. Aí, lá do alto, veio a seguinte resposta: conhece bem pouco os homens, quem imagine que por causa qualquer ou possa transformar como que por encanto. Conhece muito pouco os homens, ou seja, conheço muito pouco nós mesmos, né? Porque por encanto transformar da noite para o dia. Eu escuto muitas pessoas falar assim, né? Eu fiz de tudo para transformar o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu companheiro, ou a minha companheira, sei lá, fiz de tudo. Mas na realidade, você não transforma ninguém.
a pessoa que tem que se transformar. Então por isso que está aqui. Conhece bem poucos homens. Eu conheço bem. Nós somos teimosos, ranzinza e amante de si mesmo. Nós somos assim. Somos amantes da matéria, que é pior. Que é pior. Deveríamos ser amantes do espírito, porque a matéria vai acabar. O laço vai ser rompido e eu vou voltar ao mundo dos espíritos. Mas qual é a cor que eu vou estar naquele momento? Eu vou estar meio cinza? Eu vou estar... Que tipo de cor eu vou estar? Qual é a seita que eu vou estar? Qual é a casta que eu vou estar usando? E qual é a cor? Brilhosa? Aquele branco que chega a assustar? Gostaria muito. Isso é só quando a gente estiver no nível perfeição. Então, eu conheço bem poucos homens. Quem imagina que por uma causa qualquer possa transformar como por enquanto, uma mágica? As ideias são pouco a pouco, as ideias vão pouco a pouco, tanto que já estamos aí a 164 do espírito de verdade na humanidade. As ideias são pouco a pouco, se modificam. Conforme os indivíduos, é preciso, olha um alerta aqui, é preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Realmente, eu estou acompanhando que está tendo uma evolução. E essa evolução está assustando certos homens do poder. E eles não estão aceitando. E é a tal das seitas, né? Seitas e castas, que não aceita a modificação. Então, nós estamos indo por um caminho de iluminação. E claro que aqueles que não aceitam querem continuar. Mas aqui está aqui, ó. É preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com um tempo gradual, progressivamente, e se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Ponto. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. O véu foi rasgado. O Espiritismo está esclarecendo. O Espírito de verdade está esclarecendo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que ele fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe feito isso, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros passos que nós vamos dar. Então, nessas duas questões eu paro para analisar e debater, e estudar, e vamos ter que estudar muito ainda. Os Espíritos nos avisam que o materialismo é a chaga da sociedade. Então a questão 799 e a questão 800 tem que entender o seguinte: temos que estudar a fundo a nossa tendência. Temos que refletir dentro de nós a nossa tendência. Quem somos nós? Eu sou um cara ganancioso, eu sou um cara corrupto, eu tenho poder, eu posso tudo, eu sou um ditador, eu quero todo mundo fazendo o que eu mando. Isso é uma característica. Ou eu posso ter uma característica assim: vamos seguir junto, vamos seguir progressivamente. Ou tem aqueles que querem impor o estudo, que não adianta. Não adianta. Cada um tem o seu tempo. Tem o tempo de Deus, tem o tempo do homem e tem o tempo do ambiente em qual nós vivemos. Mas não podemos deixar que tem um aviso aqui, ó. Tem um aviso aqui. É preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Agora nós podemos entender por que hoje em dia
Está um conflito muito grande entre as gerações. A geração antiga querendo impor a sua vontade, querendo voltar a um passado, porque ele acha que hoje está demais. É como se a geração do passado fosse a geração mais inocente da face da Terra. Que coisa, né? E a minha geração do passado já foi. Agora temos uma nova geração. E temos que colocar nessa nova geração uma única filosofia. Ou um único estudo. Temos que destruir o materialismo dessa geração. É difícil? É difícil. Mas olha a nossa responsabilidade no estudo. Porque nós destruímos o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, nós vamos avançar. Então não podemos ter dúvida. Então até o questionador, até questionei, né? Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens que se apegam às coisas materiais? 164 anos atrás. A pergunta é essa. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não mudou nada. Então, meus irmãos, o que nós temos é que lutar contra nós mesmos. Temos que estudar bem mais. Estamos cada vez mais próximos da grande verdade. E a verdade vai se apresentar ao mundo. E nós não podemos temer. Temos que, pelo contrário, debater, se esclarecer e entender que se nós conseguimos vencer o materialismo, como Jesus falou, tereis aflição. Não desanimem. Eu venci o mundo. Significa que Jesus venceu o materialismo. É difícil, é complicado, mas esses 2 trechinhos aqui nos dá um grande manancial de conhecimento. Primeiro que nós conhecemos muito pouco os homens, ou seja, nós conhecemos muito pouco uns aos outros, mas gostamos de acusar. Gostamos de acusar, que é uma maravilha. Então essas 2 questões me arremete àquelas outras questões lá atrás, bem lá atrás, que eu acabei de falar, do 132 até 148. Não é isso? 132 até 148. E 148 ele fala do materialismo. Não é de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudo que deveria contrariamente mostrar ao homem superioridade de inteligência que governa o mundo? Questão 148. Então o homem tem que estudar o materialismo para ele poder destruir definitivamente essa chaga da sociedade. Como nós podemos fazer isso? Aí a sociedade teria que debater isso. E a gente não vê isso acontecer. Pelo contrário, eu escuto muito assim: primeiro é o meu, eu quero me dar bem, eu quero ficar rico, que se lasque o próximo. É o que eu escuto muito hoje em dia. Então, temos que analisar, temos que debater mais, temos que conversar mais, temos que pegar isso como um aviso importante. Temos que destruir o materialismo. Destruindo o materialismo, uma das chagas da sociedade. Então, nessas 2 questões, já vimos que temos uma batalha interna para resolver. O espírito é livre, se lança, se liga
e a matéria caminha. Mas quando a matéria está ligada ao espírito e a alma começa a receber a influência, questão 132 até a questão 148. Dê uma lida lá. Podemos voltar lá e ler de novo. Está lá. A matéria influencia o espírito e o espírito influencia a matéria. Porém, a matéria não manda. Quem manda é o espírito. Mas infelizmente aquilo que os espíritos falou aqui, ó, seita e castas, pesado, hein? Certo tipo de castas não consegue se livrar da influência da matéria. Muita paz a todos nós. 799-800. Fica o recado. Temos que ir na essência do materialismo. É uma das chagas mais perigosas da sociedade. E temos que vencê-lo. Porque se Jesus venceu, está aí a lei do progresso. Como nós vamos chegar à perfeição? Destruindo o materialismo. Fácil, é fácil. Não é difícil não. Basta querer. Todos nós chegaremos lá. Eu estou confiante. Que a paz de Deus esteja nos envolvendo e que possamos um dia juntos debater esse assunto materialismo. Até a próxima.